A gente vai falar sobre as cinco maiores zebras de toda a história do fisiculturismo, ou seja, os cinco resultados que na verdade ninguém esperava. Mas antes da gente começar esse vídeo, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal e não é inscrito nele, considere se inscrever, já vai deixando aí o seu like, obviamente se você gosta desse tipo de conteúdo, um conteúdo mais relacionado à história ou old school. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, porque assim o algoritmo entende que esse vídeo é relevante para você e mostra para mais pessoas. Então, vamos embora para o vídeo. Bom, durante toda a história do fisiculturismo houveram vários resultados controversos e várias polêmicas, mas resultados não esperados, talvez esses cinco sejam os maiores, esses que eu vou falar aqui hoje. A maior zebra de toda a história do fisiculturismo, na minha opinião, aconteceu em novembro de 2002, mais precisamente no dia 9 de novembro de 2002, em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Aconteceu um show da IFBB chamado Power Show Pro nesse ano e na verdade trazia todos os maiores fisiculturistas daquela geração. O mais curioso é que o Mr. Olympia, Ronnie Coleman, estava competindo nesse evento há praticamente um mês e pouquinho depois de vencer o título do Mr. Olympia. O Mr. Olympia que aconteceu dos dias 16 ao dia 20 de outubro daquele ano em Las Vegas. Bom, Ronnie Coleman naquela altura era, sem sombra de dúvidas, o maior fisiculturista daquela geração e o cara a ser batido. Ele já estava na sua quarta defesa do título de Mr. Olympia, na verdade somando no total de 5 títulos. Obviamente, nunca se esperaria que o Mr. Olympia viesse a competir num show menor que o Mr. Olympia. Na verdade, os grandes Mr. Olympias de toda a história nem sequer competiam no Arnold Classic. Você jamais viu, por exemplo, o Lee Haney ou o Dorian Yates competindo no Arnold. O Dorian Yates de vez em quando competia ali na Inglaterra nos Grand Prix, mas era muito raro você ver um grande nome ali já consagrado, o Mr. Olympia, competindo num evento menor. Esse ano, por incrível que pareça, o Ronnie Coleman decidiu competir e, para sua surpresa, ele perdeu para o Gunther Schlierkamp, que na verdade não foi apenas uma derrota, foi uma derrota esmagadora, quase 20 pontos de diferença. Outros grandes bodybuilders também competiram, como Chris Cormier, o Dexter Jackson e até mesmo o Danny James. Mas o que ficou claro, na verdade, foi que o Ronnie Coleman, que não deveria estar ali, acabou perdendo a sua hegemonia. E esse resultado não foi só apenas um resultado negativo para ele, botou em risco todo o seu legado. Na verdade, começaram as especulações quanto a 2003. Será que o Gunther repetiria em 2003 esse mesmo resultado, vencendo o Ronnie Coleman e vencendo o Mr. Olympia? Bom, isso não aconteceu, todo mundo sabe que no ano de 2003 o Gunther Schlierkamp já no Mr. Olympia fica em quinto lugar, inclusive ficando atrás de nomes que estiveram no evento de Nova Orleans, como o Dexter Jackson e o Danny James. O Jay Cutler não competiu no Mr. Olympia naquele ano e nem tampouco nos shows subsequentes. Bom, a segunda maior zebra, né, de toda a história, obviamente sobre a minha opinião, aconteceu em 1990 no Night of the Champion, um evento que acontecia anualmente realizado pela IFBB, oriundo ali do antigo Mr. América, que foi na verdade o primeiro evento realizado pela IFBB em 1949. O problema é que o Mr. América era um show que era realizado originalmente pela União Atlética Amadora, com o mesmo nome. E aí a União Atlética Amadora decidiu entrar com uma ação na justiça. Em 1977 eles conseguiram vencer na justiça e recuperar o direito de realizar de forma única, né? Somente eles poderiam realizar o evento Mr. América. E a partir daí a IFBB passou a realizar o evento chamado Night of the Champion. Na verdade era a estreia como profissional do britânico Dorian Yates, que jamais havia competido na América. Ele perde aquele show para um atleta chamado Mohamed Benaziza. Na verdade foi uma enorme zebra para muitos que consideravam já o Dorian Yates o próximo Mr. Olympia, que na verdade foi exatamente o que aconteceu nos anos subsequentes.
Uma outra curiosidade sobre a chegada do Dorian na América foi que a organização do evento acabou por colocar não somente o Dorian, mas a sua esposa Debbie Waits numa espelunca para que eles passassem a noite anterior ao show. Na verdade, eles ficaram hospedados num hotel que jamais poderia hospedar um futuro Mr. Olímpia. Segundo o Dorian, era um lugar completamente hostil, que cheirava horrores. O quarto que o Dorian ia dormir com a sua esposa, ou que deveria dormir com a sua esposa, já estava habitado por um outro casal. Havia várias revistas pornográficas pelo interior do quarto. Os colchões eram estendidos até o teto. Era um lugar realmente completamente desconfortável que jamais poderia ser oferecido a um futuro Mr. Olímpia. É óbvio que o Dorian nem a sua esposa ficaram ali, eles foram para um outro hotel. Apesar daquele revés de 1990, o Dorian não desistiu da sua carreira, continuou competindo. Em 1991 ele volta ao Night of the Show, competindo e vencendo o show, e no mesmo ano ficando em segundo lugar no Mr. Olímpia, perdendo para Lee Haney, já deixando claro que em 92 um novo reinado se estabeleceria. Bom, a terceira grande zebra de toda a história do Mr. Olímpia, ou do fisiculturismo, na minha opinião, aconteceu em 1970, quando o Arnold Schwarzenegger, que tinha acabado de vencer o Mr. Universo da NABA, foi competir no Mr. World da União Atlética Amadora, que era organizado pelo Jim Lorbe, que posteriormente veio organizar o Arnold Classic juntamente com o OAC. Bom, o Arnold competiu no dia 24 de setembro e no dia 20, no Mr. Universo da NAB em Londres, e no dia 25 de setembro ele foi competir em Ohio, ou seja, um evento em seguida do outro. O problema todo era sair de Londres e, obviamente, desembarcar em Ohio no dia seguinte. Para, obviamente, solucionar esse problema, o Jim Lorbe, que sabia que era impossível o Arnold chegar no horário do evento, acabou fretando um jatinho particular onde Arnold, David Draper e o Franco Columbo foram competir em Ohio. Bom, o que acontece é que o Sérgio Oliva, 3 vezes Mr. Olímpia, também decidiu competir nesse evento. Quando o Arnold chega, teve uma enorme surpresa de ver o Mr. Olímpia ali, e foi a primeira vitória do austríaco sobre o cubano. Ele vence o Sérgio Oliva em 1970, naquele dia 25, e no dia 8 de outubro, obviamente quase que menos de um mês depois, muito menos de um mês depois, ele vence o Sérgio Oliva novamente, agora pelo título de Mr. Olímpia. Mas a grande zebra realmente foi competir em Ohio e vencer o Mr. Olímpia, o 3 vezes Mr. Olímpia, Sérgio Oliva, que naquele momento era extremamente consagrado. Ninguém acreditava, ou ninguém poderia acreditar, que o Arnold venceria aquele show. Bom, vamos para o quarto resultado, a quarta zebra, a maior zebra de toda a história, que na minha opinião, obviamente, aconteceu em 2008, no Mr. Olímpia daquele ano, quando o Jay Cutler, que era então 2 vezes Mr. Olímpia, ele vence em 2006 o Ronnie Coleman, desbanca o Ronnie Coleman naquele ano, que venceria ou deveria vencer o seu 9º título, tornando-se assim o maior campeão do Mr. Olímpia. E em 2007 ele vence o Victor Martinez, também numa decisão que para muitos foi meio controversa, mas o fato é que Jay Cutler venceu 2 Mr. Olímpia seguidos e ele ia para sua segunda defesa de título. E obviamente achava talvez que não perderia para os caras que estavam ali. Segundo o Jay Cutler, depois ele chegou a declarar que foi a sua pior derrota, a sua pior decepção da carreira, ter perdido para o Dexter Jackson. Obviamente não desmerecendo o Dexter Jackson, mas o Jay Cutler, que estava numa prateleira acima, se achava muito superior ao americano. O que acontece é que ele perde para o Dexter Jackson, mas no ano seguinte ele retorna e vence novamente o show, agora vencendo o Branch Warren em 2009. O mais curioso é que o Jay Cutler é o único Mr. Olímpia da história a perder o título e a recuperar o seu título. Lembrando que sobre os grandes retornos da história do bodybuilding, o Arnold, que parou em 75 e retornou em 80, nunca perdeu o título para poder se aposentar, obviamente. Ele se aposenta, ele venceu uma sequência de 6 Mr. Olímpia, se aposentou e retornou em 80. E o Franco Columbo da mesma forma, ele não chegou a perder o título. Na verdade, ele parou de competir ali em 1977 por conta de um acidente sofrido num evento chamado World Strongman,
né, onde ele carregava uma geladeira nas costas, acabou tendo uma lesão gravíssima no seu joelho, e ali no processo de recuperação ele ficou ausente dos palcos, mas retornou em 81 e venceu o show. Mas o Jay Cutler foi o único da história a perder o título e a recuperar o título no ano seguinte. E por fim, o quinto resultado, a quinta zebra, né, a maior zebra da história do fisiculturismo, na minha opinião. É óbvio que a gente pode aqui fazer outros vídeos falando de algumas outras que aconteceram também, mas eu acredito que essas são as maiores. Aconteceu em 2018, quando o Phil Heath veio a perder o título de Mr. Olympia para o Shawn Rhoden, que naquele dia, obviamente, para muitos merecia realmente o título. Houve uma controvérsia ali com relação à decisão, muitos achavam que mesmo com os problemas que já apresentava, que obviamente posteriormente veio a fazer cirurgia, o Phil Heath ainda poderia ter vencido aquela noite, seria o 8º título histórico para ele, porque ele iria se igualar ao Ronnie Coleman e ao Lee Haney, mas não foi o que aconteceu, uma surpresa para muitos, inclusive para ele, na hora do resultado, uma surpresa enorme. O Shawn Rhoden venceu o evento naquele ano, poderia, na minha opinião, defender o título por mais algumas vezes, porque nos anos subsequentes não apareceu nenhum candidato que, na minha opinião, poderia vencê-lo, mas sobre aqueles problemas, né, que o Shawn Rhoden enfrentou depois de processo, ele acabou perdendo o direito de voltar a competir no Olympia e surgiram outros campeões. Mas na minha opinião, essas são as 5 maiores zebras, né? Os resultados que obviamente não eram esperados dentro do Mr. Olympia. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa aí um comentário, deixa uma opinião sincera. Se você tem um outro resultado que você realmente acha que foi uma zebra, comenta aí, de repente a gente traz um vídeo com mais resultados sobre isso. E antes de sair desse vídeo, não deixe de curtir, obviamente, caso você não tenha feito isso no início do vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal. E eu vejo você numa próxima oportunidade. Forte abraço, pessoal.